Bom, turma, então, como eu tinha falado para vocês na semana passada, né, que saber os tipos de linhas que existem para que serve é muito importante na engenharia. Deixa eu ver o que o Breno está perguntando, se eu vou passar exercício hoje. Breno, eu vou passar umas pecinhas simplesinhas só para fazer linha, mas aí eu vou deixar para vocês fazerem amanhã. Aí, se você quiser fazer hoje, eu acho que a aula vai ser até rápida. Se você quiser começar ela hoje e terminar depois, mas é coisa simples. Tá? Então, eu estou pegando um slide que eu utilizo quando eu dou a disciplina de desenho técnico do primeiro período. Né? Porque na engenharia, desenho, ele não é desenhar de qualquer jeito. Existem regras que têm que ser seguidas, existem normas. Né? Provavelmente em algum lugar da vida de vocês já devem ter ouvido falar da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, tudo que é técnico, a ABNT provavelmente tem uma norma para orientar as pessoas. E na engenharia não poderia ser diferente. Né? Para tudo existe uma norma técnica que a gente tem que seguir. E, inclusive, para desenho, nós temos norma técnica para tamanho de folha, temos norma técnica para cota e temos norma técnica para linhas. Então, o que eu vou passar para vocês hoje é slides que eu fiz retirando da norma técnica e quais os tipos de linhas, para que serve cada linha e como que faz essa representação. E depois eu vou mostrar uns exemplos em desenho para vocês verem como que fica posicionado no desenho. Tá? Então, para que servem as linhas? Né? As linhas do desenho técnico, ela vai servir para representar as arestas. Aresta, né, é aquela, vamos supor assim, se eu estou fazendo um triângulo, né, as pontas do triângulo é o vértice e os lados dele são as arestas. Então, a gente usa as linhas para representar essas arestas, e elas podem estar visíveis ou não. E isso é o detalhe mais importante de desenho técnico. Que a gente usa... Tá picado? Tá picado para todo mundo também, gente, o áudio? Será que pode ser na internet? Meninos, o Fernando falou que lá para ele tá bom. O meu também tá normal. Para mim tá normal. Então, talvez pode ser sua internet, então, Letícia. Mas aí vai estar gravando aqui, qualquer coisa, se você perder alguma coisa, pode me perguntar, tá? E depois também vai estar gravado, caso você tenha dúvida. Tá bom? Pode ser internet, às vezes dá esses... Né, quando a internet está oscilando, pode ser que saia picotadinho. Onde eu estava mesmo? O que na engenharia, né, no desenho técnico em si, porque o desenho técnico não é só para engenharia, né? Tem quem é designer de produtos, essas coisas. A importância das linhas, ela é referente principalmente porque a gente vai representar até coisas que não são visíveis. Né? Então, temos as linhas que vão significar que aquela parte do objeto é visível, e tem as linhas que representam que não está visível naquela posição ou naquela perspectiva que está uma peça, ou que está um projeto, né, que está uma casa, que está um processo industrial. Então, existe como a gente representar a parte que não está visível também. Isso é importante. Ou ainda, igual está aqui, ó, vou até riscar. Ou ainda, também serve para representar linhas de auxílio à projeção. É que eu sempre falo para vocês, usa linhas auxiliares. Se faz necessário que os diversos traços dos desenhos técnicos sejam distinguidos dos demais, caso necessário, de modo a representar corretamente cada contorno, né? Ou seja, eles têm que ser diferentes, né? Que sejam distinguidos. Então, cada linha tem que ser diferente para representar cada coisa, né? E essa forma de ser diferente
é onde a gente seleciona lá no AutoCAD que tem que ser contínua, que tem que ser pontilhada, que tem que ser traço ponto, ou que tem que ser zigue-zague. Ou pode ser por cores também. Se você utilizar uma tracejada para representar uma aresta não visível, e aí você coloca ela de vermelha no seu projeto. Se você precisar ela para usar ela como linha de projeção, aí você coloca de outra cor. Então, além do tipo de linha, cores também ajudam a distinguir a representação de uma linha, né? Existe também na norma o espaço mínimo entre as linhas paralelas, né? Inclusive para a representação de rachuras, e não deve ser menor do que 2 vezes a largura da linha mais larga, né? Isso aqui eu coloquei, eu deixo nesse slide, né, para vocês terem conhecimento, porque quando a gente faz desenhos à mão, a gente tem que ter noção do espaço que a gente está usando. E a gente não pode desenhar de qualquer jeito. A gente tem que, quando a gente faz, por exemplo, linhas paralelas na rachura, que vai fazer aquelas linhas na diagonal, elas têm que estar separadas, vamos dizer assim, né, uma linha distanciada da outra, uniforme. Então, por exemplo, se ela tiver 2 milímetros de distância, né, a primeira linha da segunda, a segunda da terceira tem que estar 2 milímetros de distância, a terceira da quarta, a quarta da quinta, a quinta da sexta, a sétima da oitava, e assim vai, né? Por isso que desenho à mão normalmente é muito mais demorado, muito mais chatinho, porque tem todas essas regras que você tem que seguir para deixar tudo alinhado, tudo perfeito. E olha para você ver, ainda tem esse detalhe de que ela tem que ser menor 2 vezes a largura da linha mais larga. Então, além de tudo, você ainda tem que saber a largura da linha, né? Recomenda-se que essa distância não seja menor do que 0,70 milímetros. Mas essa parte exclusivamente é para a parte quando a gente desenha à mão, essa parte de baixo aqui. Porque no AutoCAD, essas distâncias entre as linhas da rachura já estão automático, né? A linha, você consegue monitorar a largura dela, monitorar não, colocar mesmo, né? A largura dela também por lá, pelo AutoCAD, então fica mais fácil, né? Você não vai depender de escolher espessura de lápis, por exemplo, para poder desenhar. E na mão você já tem que ter lápis. Se eu tivesse dado desenho técnico do primeiro período para vocês tinham comprado 3 lápis diferentes. Um de cada espessura, para vocês poderem fazer. Um mais grossinho, um normal, um mais fininho. Ou 2 lapiseiras com grafites diferentes, por exemplo, uma 03, a outra 07, e um lápis B, né, que é mais grosso. Então, a mão tem esses detalhes, né, quando a gente faz o desenho técnico à mão. No CAD, a gente tem uma vantagem, que é só entrar lá, digitar o valor e pronto. Só que eu também queria deixar claro para vocês que quando a gente está desenhando, dependendo do tamanho do nosso projeto, na área de trabalho do AutoCAD, a largura da linha não vai fazer diferença. Ela vai parecer sempre a mesma coisa, independente da quantidade que você coloca. Só que na hora que você vai lá no layout para ajustar o layout, ajustar a escala do layout, aí a linha vai se mostrar diferente. Porque a partir do momento que lá no layout você ajusta a escala do desenho, porque eu gosto de deixar isso bem claro também. No AutoCAD, os mais velhos que eu falo é o pessoal aí, os engenheiros das antigas, quando eles usam o AutoCAD, eles fazem o layout dos projetos tudo na área de trabalho. Aí eles ajustam a escala ali mesmo, faz o layout, coloca as tabelas, legenda, tudo que tem que fazer, tudo na área de trabalho. E o correto não é esse. O correto é, na área de trabalho, você faz só o projeto, só o desenho. A partir de configurar o layout, como que ele vai ficar, a escala que vai ficar, isso é em outra aba, fazendo outra coisa, em outro dia eu vou ensinar para vocês como que faz. Por quê? Para depois, quando você precisar modificar alguma coisa, por exemplo, o tamanho de papel, você vai só lá no layout, muda só o tamanho do papel e ajusta a escala. Entendeu? Então, tem esses detalhes também. Por isso que se você mudar a linha, se você for no AutoCAD agora e mudar a linha, a espessura, na área de trabalho, talvez não mude nada.
Mas na hora que você mudar a escala lá no layout, quando eu ensinar para vocês, vocês vão ver que as linhas vão aparecer grossas. Tá? Então, já fiquem, vamos dizer, com esse spoiler de aulas futuras. Então, aqui para isso aqui. Ô, Amanda, só uma pergunta. Pode Você fazer. falou que as linhas, elas têm espessura. Por exemplo, quando a gente for fazer algum exercício, você vai especificar isso ou a gente já tem que saber o que a gente vai precisar usar? Normalmente, dependendo do que vocês forem fazer, vai ter uma norma que vai falar, por exemplo, igual a norma da BNT aqui de linha, já fala que não pode ser menor do que 0,7 milímetros. Então, se eu não falar nada, aí fica a critério de vocês. Vocês que podem usar. Mas se for algum projeto muito específico, que tem uma norma muito específica para o projeto, aí você tem que conferir se naquela norma tem um valor específico da espessura da linha. Se não tiver, aí fica a critério de vocês para usar. Tá? Normalmente eu não coloco, eu deixo vocês desenharem à vontade nessa parte, e aí vocês colocam a largura da linha só se vocês quiserem. Tá? Lá quando eu mostrar para vocês como que configura a escala, se vocês acharem, por exemplo, que a borda do layout tem que ser mais grossa porque esteticamente vai ficar melhor, aí vai de vocês, entendeu? Mas caso seja uma coisa muito específica, aí eu coloco para vocês, ó, desenhe a linha com uma largura de 2 milímetros. Mas se eu não colocar nada falando, aí vocês podem usar da forma que vocês acharem melhor. Tá bom? Esse próximo slide aqui, gente, é um desenho que está na norma, que ele mostra os grafites que se usa quando a gente faz as linhas à mão, né? Ou desenho em geral, desenho técnico em geral à mão. Então, a gente considera os lápis, né, com grafite, que a gente chama de duro, da forma técnica, aqueles grafites que são mais finos. Né? Então, tem os Hs. O HB é o lápis normal que a gente conhece, ó. Tá? O lápis HB é o lápis normal. Se você for numa papelaria, fala assim, eu quero um lápis. Um lápis de escrever. A pessoa que vai estar te atendendo, ela vai te entregar um lápis HB. Se você não especificar nada. Agora, se você chegar lá, por exemplo, se eu tivesse dado aula para vocês, eu ia falar para vocês comprar um macio, um médio e um duro. Para poder desenhar, né? Para poder, por exemplo, quando a gente faz linha, é melhor você fazer com um grafite mais fino, né? E o desenho numa outra espessura, ou vice-versa. Só para ficar mais representativo, né? O desenho. Então, por exemplo, vocês iam chegar lá. Tá escrito. Todo lápis, ele vem escrito qual que é o grafite dele. Aí vocês iam chegar na papelaria e falar assim, ó, eu quero um grafite, um lápis HB, ela vai te entregar o lápis normal. Aí você vai falar assim, agora eu quero um 5B e um 7H. A pessoa da papelaria, ela sabe que existem esses grafites e normalmente tem na papelaria. Então vocês podem chegar lá, se um dia vocês forem na papelaria para comprar caneta para faculdade, o lápis, vocês podem chegar e falar assim, você tem um lápis 3B? Que aí ela vai entregar para vocês. Ó, eu, por exemplo, aqui dentro da minha bolsinha, eu tenho uns lápis aqui, deixa eu catar. Ó. Eu tenho esse aqui. Esse aqui é HB. Esse aqui é 6B. Tinha mais um aqui. Esse aqui é caneta. Aqui um outro. Aqui. Esse aqui é H. Deixa eu ver se eu tenho outro. Eu acho que eu só tenho esses 3. E eu tenho 2 lapiseiras também. Eu uso uma 07. Né? A 07 é o tamanho do 2B. Tá? Inclusive na caixinha de vocês, quem usar a lapiseira aí, olhar a caixinha, vai estar escrito 07, que é a espessura do grafite. E embaixo do número vai estar o 2B. Então o 2B é esse 2B aqui da nossa imagem.
No primeiro período, ela pediu para a gente comprar uma 03, uma 05 e uma 09, se eu não me engano. Só que, assim, Ah, nos desenhos que ela passava, ela não especificava o porquê que a gente estava usando aquele tipo de grafite. Por exemplo, assim, ela passava o desenho e daí no desenho tinha, ela só colocava assim, usar lapiseira 09 em tal linha. Só que ela não sabia por que que usava a lapiseira naquela linha e as outras eram com outro tipo. oxi! Então hoje vocês vão saber. É exatamente por essa primeira parte da norma aqui. A gente tem que distinguir as linhas. Então, dependendo do desenho, né? Por exemplo, você desenhou uma peça. Aí você vai fazer a linha de centro da peça, aí você faz com um lápis de outra espessura, que é para dar essa distinguir o desenho da linha de centro. Ou você vai fazer uma linha auxiliar. Então, por isso que a gente usa espessuras diferentes, principalmente quando desenha na mão. A mão não tem como, você tem que comprar três grafites diferentes. Né? Eu, no caso, eu tenho a lapiseira 05 a 07 e comprei esses 3 grafites, um HB, um H e um 6B. O 6B, que esse aqui mais grossinho. Né? Que eu gosto muito de usar o 6B para fazer margem, para fazer a legenda, né? Para fazer as linhas mais grossas. Porque aí você não precisa ficar, sabe, repassando o lápis em cima da linha, porque isso até estraga a folha. Né? Então você passa uma vez, ela já vai sair mais grossa do que você passar uma vez com outra linha. Certo? Então é por isso que existem essas diferenças aqui. Deixa eu apagar. E a norma que fala dessa aplicação das linhas em desenhos é a NBR 8403. Que é essa aqui, que é uma norma antiga pra caramba, que é de 1984. Por isso que normalmente existe a imagem dos lápis, e vocês podem ver que os desenhos ali não vão estar tão bem digitalizados, porque a norma é antiga. E porque precisava de ter essa referência, né? Para o pessoal que em 84 ainda desenhava muito à mão, porque programas de desenho técnico foram surgir depois. Né? Em 84 era muito raro alguém ter um computador. Então vocês podem, inclusive, eu não vou citar nomes, mas tem um arquiteto da cidade que ele desenha à mão, ele é antigo, e ele não sabe mexer no AutoCAD. Ele desenha à mão, ele faz o projeto inteiro à mão, fica lindo. Nossa, vocês têm que ver, gente, o projeto dele é à mão. É uma obra de arte, o desenho dele. Lindo, 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 lindo. E aí, como precisa, né, de ter essas coisas hoje digitalizadas, até para guardar, para depois você usar em outras coisas, o que ele faz? Ele tem ou um estagiário, ou um cadista, que depois que ele desenhou à mão, fez o projeto todo à mão, ele entrega para o cadista dele passa para o AutoCAD. Certo? Então já fica a dica aí, ó. Vocês depois procurar estágio, né, vocês já podem começar como cadista numa empresa. E aí, a norma é essa aqui. Então, por isso que vai aparecer desenhos meio assim, meio mal digitalizados, porque a norma é antiga, porque antes se desenhava à mão, mas utilizamos essa norma. Eu vou até depois conferir, mas eu acho que ela não tá ela não atualizou essa norma até hoje. Né, vai que atualizou a norma mês passado, eu não estou sabendo, mas até então são essas as regras aqui que eu vou mostrar para vocês. Então essa é a norma, tá? Quem depois quiser, não. Eu vou colocar essa norma também lá no Classroom, mas quem quiser já ir pesquisando, é só digitar ABNT no Google, NBR 8403, que aí vocês conseguem baixar a norma. Tá? Mas eu vou disponibilizá-la lá também para vocês. Então, na norma, vai vir um quadrinho mostrando, né, na primeira coluna, o tipo de linha e como que eu chamo aquela linha e para que ela serve, ó, que é a aplicação geral
E depois vai ter uma imagenzinha que é da própria norma, explicando o que são essas aplicações aqui. Vai estar marcado lá cada uma. Então, a primeira linha que nós temos aqui é uma linha contínua. Então, é uma linha contínua larga. Então, aí, ó, já mostra aí a diferença quando você tem um lápis grosso e para que vai servir. Então, temos aqui uma linha contínua larga e ela serve para contornos visíveis e arestas visíveis. Então, é basicamente para o projeto principal, vamos dizer assim. Né? Quando você estiver desenhando uma peça, seria ela que você estaria usando. Depois, temos uma linha contínua estreita. E aí ela vai servir para ser linhas de interseção imaginárias, as linhas de cotas, linhas auxiliares, linhas de camadas, rachuras, contornos de seções rebatidas na própria vista, né, e linhas de centro curtas. Então, isso aqui é um detalhe importante, que quando a linha é muito curta, ela é contínua porque aí ela não dá para ver o espaço que tem que deixar, porque normalmente linha de centro é traço, ponto. Vocês vão ver daqui a pouco. Então, quando a gente está desenhando à mão, se for uma linha de centro muito curta que eu vou estar fazendo, às vezes, mesmo eu ajeitando a escala ali, não vai aparecer. Por isso que acaba sendo uma linha estreita contínua. Tá? Porque o espaço é muito curto, então esse espaçamento entre a linha e o ponto, ele não é visível, ele não aparece. Então, por isso que acaba sendo a linha contínua estreita. Tem uma linha contínua estreita à mão livre. Né? Quando você só pega o lápis assim, ó, e faz. Né? Quando ela é retinha, você está usando um esquadro ou uma régua. Então, quando você não usa nenhum outro instrumento para deixar a linha retinha, a gente chama de linha contínua estreita à mão livre. Que aí a gente usa para limites de vistas ou cortes parciais, ou interrompidas se o limite não coincidir com linhas, traço e ponto. Mas como hoje em dia tem um AutoCAD, esse tipo de linha aqui, muito raro você ver isso em algum lugar. Muito raro. Linha D, a zigue-zague, que eu já mostrei para vocês lá no CAD como é que pega ela, né? Contínua estreita zigue-zague. Essa linha destina-se a desenhos confeccionados por máquinas. Tracejada larga. Contornos não visíveis e arestas não visíveis. Então, a linha tracejada, ela serve para quando a gente está desenhando alguma parte da peça ou de um projeto em geral, que naquela perspectiva de visão do meu projeto, eu não vejo aquela parte, porque aquela parte, por exemplo, pode estar atrás da peça, né? Ou pode estar por cima, tipo assim, se for um buraco, né? E esse buraco ele começa em cima e passa um funil, vamos dizer assim, um funil. E aí isso está por dentro da peça, mas só que eu tenho que representar. Então, esse funil que está dentro da peça, naquela minha perspectiva de visão, depois eu vou mostrar exemplos para vocês, naquela minha perspectiva de visão, ele não é visível para mim. Mas, com uma linha tracejada, eu represento ele aonde ele está posicionado. E a tracejada estreita, para mesma coisa. Ou seja, linha tracejada de modo geral, tanto grossa quanto fina, serve para contornos não visíveis e arestas não visíveis. Tá? Quando que você usa uma ou outra? Aí vai depender do que você está fazendo, do seu projeto. Se você estiver fazendo uma partezinha muito pequenininha, no espaço muito grande, então talvez você use no espaço grande a tracejada larga, né? E aquele detalhe pequeno ali, a tracejada estreita, né? Porque dependendo do tamanho do espaço, se você usar a larga, ela pode se unir ali e aí dificultar mais ainda a visualização daquele pedaço, daquele detalhe. Então aí é quando a gente usa a estreita. G, traço ponto. Eu uso ela quando eu quero representar as linhas de centro, linhas de simetrias e trajetórias. Certo? Linhas de centro, então.
é quando eu quero identificar o centro de uma peça ou de um polígono, de um círculo, né? Então eu faço uma linha e aí ao bater o olho eu já sei que aquilo significa linha de centro. Então, por exemplo, se ela estiver na metade de uma peça, eu já vou saber que, né, realmente de cá, vamos dizer, tem metade da distância do outro lado. Porque se ela está no centro, então, se tiver 10 de comprimento uma peça e ela tiver uma linha no centro, é 5 para o lado de lá da linha, 5 para o lado de cada linha. Por isso que, às vezes, eu achei que vocês tinham aprendido isso, e aí eu mostrava as peças e falava, aqui tem a linha de centro. Então, né, para evitar colocar cota desnecessária. Linhas de simetrias é quando eu quero representar que um determinado local tem a mesma simetria que o outro. Daqui a pouco eu mostro também um outro exemplo. Por exemplo, uma parte de cá eu desenho, aí eu faço uma linha dessa e a parte de cá, da direita, eu não desenho. Por quê? Porque do lado de cá eu desenhando e faço essa linha, automaticamente, sabendo que essa linha tá ali, a traço ponto, automaticamente o lado de cá é igual ao outro. Tá? Então a da direita vai ser igual à da esquerda. Por isso que chama linha de simetria. Eu nem preciso desenhar a outra parte de lá. E trajetórias. Né? Trajetória, deixa eu ver um exemplo de trajetória aqui para vocês. Uma alavanca, pode ser. Uma alavanca ou um elevador. Né? Ele tem uma trajetória, ele tem um sentido de movimento. Então eu posso desenhar o sentido daquele movimento para mostrar que é o trajeto que aquele corpo, que aquele objeto vai percorrer. Então, para mostrar que aquilo é a trajetória daquele corpo, usa-se a linha traço ponto. Traço ponto estreita, larga nas extremidades e na mudança de direção. Eu não sei se está dando para vocês enxergarem essa diferença aqui, mas essa primeira linhazinha aqui, ó, ela tá mais grossa do que a segunda. Quando mudou de direção, né, aqui nesse eixo aqui, ela ficou mais grossa também. Mudou de direção aqui em cima, ela tá mais grossa de novo. E aqui no finalzinho ela fica mais grossa novamente. Então, teve mudança de direção e teve as extremidades. Então, quando tem esse tipo de linha, significa que eu estou desenhando o plano de corte da peça ou da planta baixa, né, do projeto que você está fazendo. Traço ponto largo indica indicação das linhas ou superfícies com indicação especial. Aí vai depender do projeto que você está fazendo. Né? Talvez exista alguma coisa muito especial que está indo naquele projeto, que é diferente do normal, né? Às vezes nunca ninguém fez, né? Talvez vocês estão no doutorado aí, vocês estão fazendo uma coisa diferenciada, nunca ninguém nem fez. Então, para dar uma indicação especial para aquela determinada parte, você pode usar traço e ponto largo. Traço, 2 pontos, estreita, serve para contornos de peças adjacentes, posição limite de peças móveis, ou seja, peça que se movimenta, né, que sai do lugar. Então, se eu desenhar uma linha, traço 2 pontos, eu estou dando o limite que aquela peça pode chegar. Tá? Então, pode ser até, por exemplo, o de trajetória, né? O de trajetória vai estar dando a indicação. Na hora que a linha de trajetória encostar numa linha traço 2 pontos, significa que ali é o limite da trajetória de um corpo, de uma peça, de alguma coisa, né? Que você estiver projetando. Pode também ser uma linha de centro de gravidade. Então, confere aqui que linhas de gravidade, linhas de centro de gravidade são diferentes de linhas de centro, tá? Porque linha de centro é centro de qualquer coisa. Agora, traço 2 pontos pode ser linhas de centro de gravidade. Pode ser cantos antes de conformação e detalhes situados antes do plano de corte.
Então, antes de eu fazer um plano de corte, né, é um detalhe ali. Então, aqui eu tenho essa imagem que é da norma. E aí vocês podem ver, quando vocês forem olhar a norma em casa para estudar, que cada pedacinho aqui desse desenho, ele tem umas letrinhas, certo? Que vão ser representativas ao que está aqui, ó. Por exemplo, na hora que eu for achar ali o plano de corte, ele vai estar simbolizado como H1. É só para ficar mais fácil para vocês identificarem ele de forma aplicada. Então, vou achar o H1 aqui para vocês verem. Cadê? Vamos ver aí nesse desenho, quer ver que não tem. Acho que não tem, não. Então, vamos pegar outra aqui. Aqui, ó, G3. Vamos pegar o G3 aqui como exemplo. Então, eu olhando a linha G3, eu estou vendo que ela é uma linha traço ponto, ó. Tô pintando de vermelho aqui só para ficar mais nítido para vocês, tá? Essa linha de vermelho, traço ponto, é o G3. Então, eu, Amanda, que já sei, que tô habituada, né, acostumada com essas linhas, eu já sei que tipo de linha que é aquela ali, só de olhar o desenho. Agora, para vocês, eu vou voltar lá na tabelinha para a gente conferir, tá? Mas, para mim, eu já vou falar que ela é uma linha de trajetória. Ela está representando aqui uma trajetória. Então, esse desenho, provavelmente, ele está representando uma alavanca aqui na direita, né? E aqui, essa linha vermelha, que é a linha traço ponto aqui, ela está representando a trajetória que essa alavanca faz, tá? E a linha K2 aqui, ó, né? É uma linha traço 2 pontos. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar direito aí, mas é uma linha traço 2 pontos, ó. Traço 2 pontos, traço 2 pontos, que pode estar aqui representando o limite de onde que essa alavanca chega. Então, vamos voltar lá na tabelinha para confirmar se eu não estou falando besteira também. Vamos lá. G3 primeiro, né? Então, aqui, ó. Linha G, traço ponto, G3. Aqui, ó. G3 simboliza trajetórias. Então, faz sentido com o desenho lá. Né? Simbolizando a trajetória. Agora, o K2 aqui, ó, que eu rabisquei. Né? Traço 2 pontos, traço 2 pontos. O que eu falei que era? O limite de onde essa alavanca pode chegar. Né? Ali é o limite de peça móvel. Então, K2. Vou voltar na tabelinha. K2. K2, posição limite de peças móveis. Vamos ver mais. Vamos ver mais aqui. Eu vou apagar um pouco para não ficar muito rabiscado aqui para vocês, tá? Vamos ver. Alguém, eu vou até fazer participação agora, hein? Alguém quer escolher um número aqui e tentar me falar que tipo, para que aquela linha serve? Olhando mais no desenho, não de cor, assim, porque talvez, né, como eu mostrei isso para vocês agora, talvez vocês não vão decorar para que só de olhar o tipo da linha para que ela serve, mas olhando no desenho e aí somando com o tipo da linha, alguém, por favor, escolha uma e me fale para que acha que aquela linha serve. A G1 ali, ela tá mostrando o eixo, né, daquela peça. A G1 aqui, né? É, o centro da peça, o eixo, sei lá. Isso aí. Linha, ó, a linha é a traço ponto, né? Isso aí. E provavelmente, como você disse, ela tá aqui como uma linha de centro. Então, vou voltar lá para a gente confirmar se vai ser isso mesmo. Tá vendo? G1, né? G1. Deixa eu apagar as outras aqui. Isso aí, ó. G1
Linha de centro. Isso aí, Matheus. Certíssimo. Vamos lá, mais alguém agora? Letícia, quer dar um chute? Débora? Brendo? Quem mais me está online? Deixa eu ver. O Elias, Fernando? Brendo falou A1. Deixa eu achar o A1 aqui, que eu estou meio perdida. Achei. A1. A1 tá aqui, ó. O Brendo falou que A1 é linha de corte. Ó, a A1, ela tá apontando aqui a setinha, né? Ela tá apontando para linhas contínuas. Tanto essa aqui da alavanca, que ela é uma linha contínua, né, mais grossa, né? Na verdade, acho que todas elas são largas, né? Deixa eu ver, as três que ele tá apontando aqui são mais largas, é isso mesmo. São 3 linhas contínuas largas. E aí, Breno, não é linha de corte, tá? Linhas contínuas, ó, A1, são contornos visíveis. É o que eu, olhando nessa perspectiva, eu tô observando, é o que eu posso ver de verdade com o meu olho se a peça estivesse na minha frente, tá? É o contorno da peça, do projeto. Ele falou, nesse desenho não tem linha de corte, né? Deixa eu confirmar se não tem linha de corte. A B5 não é uma linha de corte? Deixa eu aproveitando que você falou B5, o Fernando tinha falado B5 e ele tinha falado que era rachuras. Então, aproveitando que o Matheus também perguntou da B5, a B5 tá aqui, ó. Você não tinha falado que linha de corte era em vermelho? Não, eu tava só circulando a parte larga da linha de corte. Ah, tá. Tá? A B5, o Fernando falou que era rachura e o Matheus perguntou se era corte. É isso, né, Matheus? Você perguntou? Eu acho que aquela ali para frente da B5. Não, aí é a F1, né? A B5 é a rachura mesmo, igual o Fernando falou. A F1 ali, eu acho que é a linha de corte. Sei lá. A linha de corte é a D1, na verdade, não é? B ou D? D1 aí, bem baixo mesmo. Tá, vou explicar aqui para vocês. Ó. A Eu acho B5. essa com raio aí. É a zigue-zague essa aqui. Isso. A B5, ela, o Fernando acertou, ela representa a rachura, né, que são as linhazinhas estreitas aqui, ó, linha contínua estreita. Então, se a gente voltar aqui no B5, ó, B5, rachura. Certo? Tá certíssimo. Isso não quer dizer, gente, que toda vez que vocês forem usar rachura, vocês têm que usar com linha contínua. Vai ter rachura lá no AutoCAD que já tem linha tracejada, que tem uns desenhinhos diferentes, tá? É porque quando isso aqui foi criada, essa norma, não tinha AutoCAD, tá? Então, aí para facilitar, o pessoal quando ia fazer rachura só fazia linha inclinada assim, para facilitar. Então, certíssimo, o B5 aqui é a rachura. Agora o D1, que é o detalhe interessante, é uma linha em zigue-zague. E a linha em zigue-zague, ela não é uma linha que representa corte. Tá? A linha de corte, ela é aquela que é traço-ponto, larga nas extremidades ou em mudança de direção. A linha zigue-zague, ela representa uma outra coisa. Quer ver? O D1. Aqui, ó. Esta linha destina-se a desenhos confeccionados por máquinas. Aqui, o que ele está querendo representar? Ele está querendo me falar que é como se fosse dentro da peça, só que ele tirou um pedacinho. É como se tivesse cortado. Mas em desenho técnico, linha de corte é outra coisa.
A linha de corte, ela serve para você só demarcar no desenho o lugar que depois você vai redesenhar em outra folha ou em outro projeto, ele com uma direção, tipo, em outra perspectiva, como, por exemplo, eu vou usar uma planta baixa como exemplo, talvez se facilite. Quando eu estou olhando planta baixa, eu vou ter linhas, os planos de corte, certo? Então, por exemplo, se tiver uma linha de plano de corte em planta baixa que está passando pela cozinha e pelo banheiro, isso significa que eu vou ter um desenho de corte daquela linha. Então, em planta baixa, né, eu estou olhando por cima, estou olhando em vista superior. E aí, aquela linha de corte, eu vou depois redesenhar aquele local, só que em outra perspectiva, como se eu estivesse olhando a casa de frente, em pé. Entendeu? Só que do lado de dentro, né? Porque o corte normalmente é para você detalhar alguma coisa. Que, quando a gente, por exemplo, usa em planta baixa, é para mostrar detalhes de desnível, de terreno, né? Para mostrar onde que ficam as estruturas hidráulicas. Então, você faz linha de corte quando você tem que desenhar aquela parte em uma outra perspectiva, tá? Só para ficar assim mais fácil. Essa linha de zigue-zague, ela meio que dá a entender que existe mais parte daquele desenho, só que ele quis mostrar a parte de dentro ali, já direto nessa peça. Ele não quis fazer um plano de corte e desenhar o detalhe interno da peça em outro desenho. Então, linha de zigue-zague, ele tá me falando que a parte de fora, né, vamos dizer assim, que se fosse de fora, ou seja, essa linha contínua aqui, ela ia continuar aqui, e ia ser tudo branco, né? Porém, por ter as duas aqui, ele conseguiu me detalhar a parte interna da peça. Então, normalmente, quando a gente desenha peças mecânicas, faz assim, desse jeito. Tá? Quando a gente faz planta baixa, normalmente a gente faz o plano de corte, que aí é o traço ponto, e desenha outro desenho em outra perspectiva. Aí, quando você quer representar as duas coisas numa só, aí você usa zigue-zague. Ok? Alguém quer falar mais uma? Débora? Aqui tem a linha de centro também, ó, já vou até marcar uma aqui também. Aqui, ó, tá vendo que tem os círculos, né? Nos círculos vocês podem perceber que tem traço ponto aqui, ó. Traço ponto, traço ponto, traço. Né? Mesma coisa para cá, ó. Traço ponto, traço ponto, traço ponto, traço ponto, traço. Que tá me representando linha de centro. A mesma coisa daquele desenho do outro lado. Aí. Temos também aqui a linha tracejada, que é a F1, tá? A F1, ele tá mostrando aqui na setinha, linhas tracejadas aqui, ó. Ou seja, a minha alavanca tá na frente, né? Por isso que ela tá toda desenhada com linha contínua. Então, nessa parte especificamente, né, que tá atrás da alavanca, essa linha contínua preta aqui, grossa do lado, que era a 1, ó, ela ia continuar aqui. Né? Então, tá desenhado a linha tracejada para mostrar que aquela linha grossa ali da borda continua, só que como aquela parte ali tá atrás da alavanca, ou seja, ela não tá visível, né? Ela é uma linha não visível, eu tenho que desenhar ela tracejada. A mesma coisa na linha de baixo ali, que tá atrás da peça toda, e que depois só a partir da linha do zigue-zague aqui, ó, que ela aparece como linha contínua. Vamos ver outra linha aqui. Aqui, ó, B2. B2 é linha de cota, né? Aqui, ó, eu tenho uma linhazinha que representa uma linha de cota.
Se eu voltar aqui, ó. B2. Opa! Né, B2 é linha de cota, e B3 é linha auxiliar, B4 linha de chamada. Aqui, ó, B3, né, linha auxiliar. É uma linha só para auxiliar, que a medida da linha de cota, ela é a partir dessa verticalzinha aqui, ó. Por isso que ela é uma linha auxiliar. Deixa eu ver o que mais. Tentando ver se tem alguma outra coisa diferente aqui. Aqui tem mais zigue-zague também, ó. Vocês podem ver na beirada da peça que isso quer simbolizar que essa peça é maior do que está representada aqui, ó. Aqui tem uma linha zigue-zague. E aqui tem outra. Ou seja, ele quis representar, desenhar aqui só uma parte de uma peça muito maior. Tá? E por isso que existe zigue-zague. Então, toda vez que vocês forem desenhar alguma coisa, só que vocês querem desenhar só uma parte dela, vocês têm que colocar linhas de zigue-zague, porque ela tem todo um restante aí que não está sendo representado. Aí as linhas de zigue-zague seria colocado, no caso, na parte externa do desenho inteiro ou só a parte que representa que ele é maior? Por exemplo, aí tá com embaixo e do ladinho ali. Isso. Aí quer dizer que essas duas partes são maiores, só que ela pegou só uma parte delas. Exatamente. É como se fosse aqui, ó. Se o desenho se a peça viesse mais para a direita aqui e mais para baixo. Aí ele quis pegar só uma beiradinha aqui da esquerda para representar. Então, todo esse lado aqui, ó, vamos supor que eu estou pintando aqui de vermelho. Vamos supor que todo esse lado aqui e aqui embaixo ainda fosse parte da peça, só que ele não quis representar. Isso aí. Aí que tem as outras figuras dos desenhos. Tem uma outra pecinha aqui também, ó. Aqui são duas formas de representar, ó. Aqui, tá vendo? Aqui tem uma linha zigue-zague, ó. Né? O que aqui tá representando? Que esse ladinho, essa peça da direita, ela se une com a peça da esquerda. Só que ele quis desenhar elas separadas. Então, por isso que você tem que colocar a linha zigue-zague, porque, né, existe continuação daquele pedaço ali. Então, por isso que você tem que pôr a linha aonde que é o limite, vamos dizer, ali do pedaço que você está desenhando, né? E aí, quando a gente faz a mão, a gente pode fazer usando o C1 também, né? Que é a linha a mão livre. Você pode usar ela também para representar da mesma forma. Aqui são outros desenhos também para mostrar. Aqui tem a linha de corte, ó. Esse aqui é uma linha de corte. Larga nas extremidades e estreita no seu interior. E aí, galerinha, existe uma ordem de prioridade de linha que tem que aparecer. Porque pode acontecer de algumas linhas acabarem passando uma por cima da outra, né? Isso é muito comum. E aí você tem que dar prioridade em qual linha tem que estar na frente, certo? E a prioridade é essa aqui. Então, as linhas que tem que estar acima de todo mundo são os contornos visíveis, até porque são eles que estão na frente, né? É o que eu vejo. Então, se eu estiver desenhando essa calculadora, né? Se eu estivesse desenhando ela, provavelmente teria aqui, ó, nessa partezinha aqui do canto, teria uma linha tracejada
para representar essa parte, né, a borda interna aqui da minha calculadora, quando eu tiro a capinha. Né? Então, aqui teria uma linha tracejada. Só que se ela tiver no mesmo espaço, né, vamos dizer, na mesma localização, da linha contínua, que seria que ia representar a linha da capinha, a prioridade é de quem está visível, é de quem está na frente. Então, quem está na frente? A da capinha, que é a que está contínua. Então, por isso que ela é a que fica em primeiro, na frente de todo mundo. Então, sempre a ordem de prioridade é: primeiro vai vir os contornos visíveis. Depois, os não visíveis, que é os tracejados. Né? Que é a linha tracejada. Depois, superfícies de corte e seção, que é a linha traço ponto. Depois, linhas de centro, que também é uma linha traço ponto, né? Linhas de centro de gravidade. E depois, por último, as linhas de cota e auxiliar. Mas por que que a linha... Aí vem até uma explicação. Por que que a linha de cota e auxiliar é por último? Porque ela você pode mexer e colocar em outro canto. Certo? Que a linha de cota você pode, em vez de colocar embaixo, colocar do lado, em cima, em outra posição. Por isso que ela fica em último lugar. Caso não tenha outro lugar para você colocar ela e ela ficar na mesma linha, né? Mas é muito difícil isso acontecer. Com linha de cota, né, no caso. Então, por isso que ela fica em último. Porque as outras coisas não dá para você mudar. Porque o projeto é aquele e vai ser aquele até o final. Agora, a linha de cota não faz parte do projeto, vamos dizer assim, né? Ele só representa números, tamanhos, né? Ângulos, valores. Então, por isso que ela fica por último. Por último, diga assim, né? Em ordem de prioridade, ela é a última que você tem que se importar que apareça. Porque dá para você mudar ela de lugar. Terminações das linhas de chamada. Então, linha de chamada, gente, quando eu falar linha de chamada, eu estou falando da linha que a gente vai colocar o valor da cota, o número da cota, né? Se o espaço tem 30 centímetros, então quando a gente puxar a cota, vai aparecer um 30 lá numa linha. Né? E a linha, nesse caso aqui, ó, a linha de chamada é essa. Porque às vezes aqui não vai caber o número, pode ser um espaço pequeno demais para o número, então dá para puxar uma linha, que a gente chama de linha de chamada, e aí o número viria aqui em cima. 30. Né? E ela é sem símbolo nenhum, é uma linha contínua e que vai conduzir a cota. Só isso. Tem a terminação da linha de chamada com um ponto, né? Com esse pontinho aqui dentro, ó. Se termina dentro do objeto representado, ou seja, eu quero dar um valor de alguma coisa dentro de um objeto, que isso aí pode ser, dependendo do projeto que você está fazendo, pode ser um valor em quilos, um valor em volume, né? Pode ser um valor de volume. Ah, nesse círculo aqui é um tanque de caixa, né? Uma caixa de água. Tem um volume de 1000 metros cúbicos. Então, você pode fazer uma linha de chamada e para representar aquela dentro, você vai colocar um pontinho e aqui, né, vai virar o valor de 1000 metros cúbicos. Com uma seta, quando eu vou conduzir uma aresta ou contornar o objeto, né, representando o contorno de um objeto. Opa! Então, a seta vai estar apontando e vai estar encostada naquele contorno. E aí, coisas que a gente tem que considerar. Né? Certificar quando desenha à mão, né, que os traços e os espaços têm o mesmo comprimento, né, que um traço de cerca de 3 milímetros seguido por um espaço de 2 milímetros produzirá uma linha tracejada de boa proporção, mas isso aqui eu já falei para vocês que é quando a gente desenha à mão, né? Onde são definidos centros, estão as linhas de centro, deverão cruzar em trechos contínuos. O que é o trecho contínuo? É a parte do traço da linha tracejada. Tá? Então, a forma correta de você colocar a linha de centro
No centro, por exemplo, de um círculo, tá a parte da linha que é o traço. E não, né, o tracinho menor ou o ponto, tá? Tem que estar uma parte mais contínua da linha. E aqui a gente tem exemplos, ó. Isso aqui é uma peça em perspectiva isométrica. E aqui eu tenho as 3 vistas da peça. Então, essa aqui, né, seria a minha vista, essa primeira aqui, é a minha vista olhando de cá, né, que eu posso chamar ela de frontal. Esta vista aqui é olhando de cima. Então, é a minha vista superior. Eu vou colocar 3 aqui. Então, aqui é 1. Aqui é 3. E essa vista outra aqui é 2. Então, é olhando desse lado aqui, ó. Então, toda vez que a gente desenha um desenho em perspectiva, a gente consegue enxergar 3 lados do desenho. E aí, depois eu consigo representar esses 3 lados em 3 vistas, que são as vistas superior, frontal e lateral. E aqui, só para vocês entenderem, ó, que quando eu estou olhando de frente, eu consigo enxergar esse círculo aqui, ó, que pode ser um buraco, né, que tem dentro da peça. Então, aqui, ele está desenhado com uma linha contínua, né? Aqui, ó, ele está desenhado com uma linha contínua. E possui aqui, ó, linhas de centro, para, né, apontar onde que é o centro daquele círculo. Olhando aqui no 3, né, em vista superior, eu vou estar olhando a peça de cima. Então, olhando de cima, eu não vejo que tem aquele buraco. Mas eu preciso representar que ele exista. Então, ele acaba se tornando, na vista superior, uma parte não visível do desenho. Então, eu desenho aqui, ó, com linha tracejada, né, para mostrar aqui. Ele tá não visível. E aqui, uma linha traço ponto para que mostre aonde é a minha linha de eixo, né? Onde é o eixo do meu desenho. E aqui no segundo, que é a vista frontal, a gente tem, né, olhando do lado de cá, que aqui é o 2. Aqui, né? Olhando desse lado. Então, continua tendo um círculo, né, um buraco aqui dentro. Então, ele está aqui representado, aqui, ó, linha tracejada, para poder representar esse espaço não visível, né, essa linha não visível. Então, a partir de agora, toda vez que vocês forem desenhar alguma peça que tenha um buraco, né, e vocês estão desenhando ela em uma outra vista, onde aquele buraco não apareça, precisa ter essas linhas. Então, todos aqueles desenhos que eu mostrei para vocês, que vocês fizeram, que tinha linha tracejada, ele estava mostrando que tinha um detalhe da peça por dentro da peça, ou atrás da peça. Então, aqui é um outro, né, mostrando aqui de lado, ó, o círculo e as linhas de centro, com as cotas. Aqui de lado, né, olhando dessa visão aqui. Então, tá a linha tracejada para representar onde que tá o círculo, onde que passa o círculo, e aqui, olhando de cima, que é superior. E a última, ó, né, aqui ele tem perspectiva, aqui eu tô olhando de cima, os círculos estão todos contínuos, né, porque olhando de cima eu consigo enxergar os círculos, mas olhando de lado, né, eu não vejo o círculo, mas como eu tenho que representar, porque existe, né, desenho eles com as linhas tracejadas e também já estou até colocando aqui as linhas de centro, ó. Então, a linha tracejada está aqui, né, e a linha de centro, essa aqui que eu joguei uma setinha vermelha. Né, aqui também tem outra linha de centro, ó, né, para mostrar onde que é o centro do objeto como um todo. E essa linha tracejada aqui com essa outra linha tracejada aqui está representando essa parte quadrada aqui, ó, que é esse buraco de dentro dessa peça quadrada, né? Então está representando ali onde que ficam os limites dessas linhas. Então é como se eu estivesse puxando para cá, ó, né, para poder desenhar ela na lateral aqui, ó. Né? Desenhando aqui, ó. Aí o do círculo seria aqui, né?
Outro círculo aqui. E aí vem as linhas de centro. Vocês conseguiram entender? Ou alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Tudo certo? Ficou mais claro agora para vocês? Conhecerem os tipos de linhas? Então, qual que vai ser a atividade que eu quero deixar para vocês fazerem amanhã? E aí, quem quiser começar hoje pode já começar também. Eu quero que vocês desenhem duas partes de alguma dessas peças aqui que tá com cota. Tá? Vocês podem escolher. Eu não quero que vocês desenhem tudo, não, tá? Para não dificultar. Quem quiser desenhar tudo para treinar, pode também. Mas eu quero que vocês escolham dois desenhos. Né? Então, essas cotas aqui, ó. Né? Por que não tem nos dois desenhos de cima? Para evitar cota desnecessária. Porque a partir do momento que eu tenho na vista superior aqui, ó, eu já sei as medidas daqui de cima. Né? E olhando no desenho de cá também. Então, eu quero que vocês escolham dois desenhos. Por exemplo, pode ser esse quadrado aqui com as duas bolinhas e a parte de cima dele. Ou esse quadrado aqui com as quatro bolinhas. Duas não, né? As quatro bolinhas. E um dessa página de cá. Ou um desses aqui. Eu quero só que vocês escolham dois. Né? Duas vistinhas. Para vocês desenharem, para treinar. E que vocês coloquem essas linhas. Tá? E aí fica a critério de vocês escolherem qual que vocês querem pegar. Mas eu quero que coloquem as linhas tracejadas e as de centro. Tá? Ó, o Brendo está perguntando ali como que eu seleciono a linha tracejada, no CAD mesmo? Isso. Lembra lá onde você cria as camadas? Né? Lá onde você cria os layers, as camadas, você seleciona qual tipo de linha que você quer que tenha naquela camada. Então, na hora que você for fazer a linha de centro, você cria uma camada escrito linha de centro e coloca a linha, e escolhe a linha traço ponto para ela. Tá? Cria outra camada, escreve linhas não visíveis. Aí você coloca um tipo de linha tracejada. Tá? Fica tudo naquela mesma caixinha para vocês pegarem as linhas. Tranquilo? No caso, esse aqui tá sem medida, né? Então, eu aconselho vocês pegarem um desses dois slides aqui, ó. Ou esse aqui, que esse aqui tem as medidas, né? Ou esse aqui. Tá bom? O Fernando tá perguntando qual a data de entrega. Fernando, ó, vocês podem me entregar. Normalmente eu sempre dou 2 semanas, né, do dia que eu passei, para vocês me entregarem. Mas eu vi que semestre passado teve gente que ficou para trás, aí eu deixei entregar até no último dia que dava para eu corrigir do bimestre. Então, quanto antes, melhor, vamos falar assim. Vocês podem me entregar quando der. Tá bom? É bom quanto antes, né, que vocês não vão ficando atrasados, mas caso vocês estão apertados aí, vocês podem colocar depois. Mas eu deixo aberto lá no Classroom a atividade lá para vocês me entregarem. Então, como começou agora o segundo bimestre, né, eu vou começar do zero de novo a contagem de exercícios, tá? Então, esse aqui seria exercício 1. Vai estar lá, exercício 1, segundo bimestre. Tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida, alguma pergunta? Não, tá todo mundo quietinho. Ou, Amanda, a dúvida é só na prática, aonde as funções, né? Achar as funções da espessura da linha. Não, mas a espessura da linha, eu até esqueci de falar, a espessura da linha vocês não vão mexer por enquanto, não. E as cotas? As cotas também vocês não precisam colocar.
Elas estão aqui só para auxiliar vocês na hora de desenhar. Que eu vou ensinar a configurar a cota semana que vem. E os graus, igual essa da direita e de baixo, ela tá em grau. A gente precisa acertar esses graus aí, ou não precisa, pode ser mais ou menos? Se eu fosse vocês, eu desenhava só as que estão em vista. Essa que está em perspectiva aqui, depois eu ensino vocês também a desenhar ele, porque aqui é sempre 30 graus, quando é perspectiva isométrica. Aqui é sempre 30 graus, mas não precisa desenhar essa que está em perspectiva, não. Pode desenhar que está... As que estão em vista normal, em vista 2D. Depois essa aqui eu posso ensinar vocês também como jogar lá. Tá bom? Então, a espessura... Voltando então para o restante do pessoal aí, a espessura de linha, vocês não precisam importar com isso agora não, tá? Desenha do jeito que a linha tá lá, só muda o tipo dela. Ok? Bom, gente, então, por hoje é isso. E aí, na semana que vem, eu ensino vocês a configurar as cotas no AutoCAD e também vai ter um slidezinho explicando detalhes de cota, tá bom? O Fernando perguntou aqui se eu vou colocar no Classroom. Eu vou colocar o slide no Classroom, vou colocar agora, inclusive, né, para vocês já poderem... Aí, na aula de amanhã, a gente faz esses aí já. Isso. Aí vocês podem já fazer ele na aula de amanhã. Porque se tiver dúvida, a gente vai te perguntando. Aham. Deixa eu já colocar aqui. Atividade. Tópico. Aula de 8 de outubro. Material. Arquivo. Cadê? Aula. Cadê, gente? Onde eu pus a aula aqui? Aqui, aula, tipos de linha, achei. Ó, já vou subir ela aqui então pro Classroom, tá? Para ficar para vocês. Slide. Tipos de linhas. 8 de outubro aqui. Pronto, prontinho. Já coloquei o slide lá no Classroom, para quem quiser começar, tá? Boa noite. E aí amanhã vocês fazem. Tranquilo? E aí amanhã eu subo para o YouTube a aula também, gravada, e posto lá. Tá bom? Boa noite. Bom descanso aí para todo mundo. Bons sonhos. E até amanhã.